uma coisa muito séria, galera, tá acontecendo agora. Inclusive, vou colocar um tema aqui de tensão. Disseram pra nós que queriam salvar o Brasil, que era pra salvar a democracia. Foi o que prometeram pra gente. Não, pode dar poder sem nenhum tipo de moderação. Dane-se a Constituição. Falaram isso pra gente. Agora vão violar a Constituição, mas é pra proteger a Constituição. Foi o que falaram e a gente acreditou, né? Óbvio, a gente é inteligente pra caramba. A gente acreditou que iam violar a Constituição, iam colocar pessoas acima da Constituição pra proteger a Constituição. E aí tem uma jornalista aí que tá falando de fazer as coisas. muito, alguém falando sobre quebra da fonte. Segundo eles, o jornalista ele tem que ter sigilo da fonte. Para poder fazer investigações, o jornalista não pode ter. Vamos ouvir ela explicando aqui, é melhor. Agora, é por isso que a fonte, o sigilo da fonte é garantido pela Constituição e mais, a cláusula pétrea. O que quer dizer isso? Cláusulas que não podem ser mudadas assim de uma hora para outra. Inclusive, no mesmo artigo que se fala que todo cidadão é igual perante a lei, está assegurado o sigilo da fonte. Por quê? Porque estão no mesmo grau de importância, são garantias democráticas. Agora, sobre o caso concreto. O ministro Dino divulgou aí uma nota dizendo que ele é alvo de ameaças frequentes, que ele tinha sido perseguido e que a integridade dele, física dele, está em risco. Obviamente que ninguém discute a importância de manter a integridade física de um ministro do Supremo. Não é essa a questão. Não é essa a questão. O problema é que, nesse caso concreto, não foi apontado nenhuma evidência de que o jornalista em si estava seguindo o ministro. O ministro, inclusive, e seus familiares estavam na praia, com um carro na praia, na areia. E agora se sabe, porque foi violado o sigilo da fonte, que o jornalista nem estava lá. Foi a fonte que mandou para ele uma foto tirada num momento dentro da praia. Você não está sendo perseguido enquanto você está publicamente num carro oficial do Tribunal de Justiça do Maranhão. E quando isso foi publicado, o ministro Dino e o gabinete dele não explicaram, nem para o jornalista, nem para ninguém no momento. O que aconteceu parece que foi o seguinte. Estavam seguindo, alguém viu, né? Tirou fotos do ministro usando um carro lá, usando indevidamente patrimônio público, né? Carro oficial, enfim, para uso próprio, para se divertir, curtir. E parece que isso não pode, tá? Eu não sei, porque o Brasil é uma esculhambação tão grande que a gente nem sabe. Parece que pela lei isso não pode. E aí estão denunciando esses mau usos, né, de recursos públicos pelo ministro. E aí o jornalista fez a matéria e o ministro da corte, o Alexandre de Moraes, ele resolveu quebrar o sigilo da fonte e perseguir o cara, como fez com, por exemplo, Alan dos Santos, com outros jornalistas, com influencers, com tudo, todo mundo que era de direita foi feito isso. Mas dessa vez fizeram com alguém que pelo visto não era da direita, porque a Malu Gaspar tá defendendo, né? Então assim, tá chegando em quem não é de extrema direita. Ou seja, aquela conversinha de deixar violar a Constituição, né, não respeitar a Constituição somente para proteger a Constituição, parece que não deu muito certo, né? Parece que não está dando muito certo você perseguir pessoas por fala, por opinião. Inventaram fake news, que é uma coisa que não existe na Constituição, crime sobre isso. Não existe lei. Antes mesmo de criarem qualquer lei, já estavam punindo e perseguindo, mandando a Polícia Federal para pessoas que diziam que estavam divulgando fake news. Nunca apontaram quais são essas fake news. Parece que o devido processo legal e o respeito à Constituição tinha que ser cumprido mesmo com a extrema-direita, senão ia acabar vindo para qualquer um. Que coisa, né, rapaz? Quem poderia imaginar isso, né, rapaz? Né? Que coisa. Dá pra acreditar numa coisa dessa? Vocês conseguem acreditar nisso? Será que alguém tinha como perceber isso antes? Quem poderia imaginar? Respeitar a Constituição é importante para preservar o direito de todos. Não só de um lado, é de todos. Se você viola o de um, todos podem ser violados. Rapaz, que coisa, viu? Estão descobrindo aí uma coisa muito importante, hein?
A Constituição existe para ser respeitada justamente para que não haja tirania, para que um poder não ache que tem poder acima da Constituição. É justamente para regular os poderes que existe a Constituição. E não o contrário. Não é um poder que regula a Constituição. É a Constituição que regula os poderes. Mas a imprensa toda aplaudiu quando era o Alan dos Santos, outros jornalistas que, por mais merda que possa falar, é um direito deles falar. Por mais Fezes puríssimo que falem, e aí agora os jornalistas estão chorando, estão descobrindo que a Constituição, se não for respeitada, abre brecha para tirania. Parabéns, estão estudando isso na prática. Rapaz, impressionante, viu? O que é que tinha acontecido? Agora está se dizendo que o uso foi regular. Então, se é regular, divulga que é regular e bola para frente. Não foi feito isso. Foi aberto um inquérito para investigar o jornalista, se fizeram 2 buscas e apreensões, claramente com a intenção de violar o sigilo da fonte, que foi, inclusive, exposta. Hoje todos sabemos quem foi a fonte. Ah, mas é um inimigo político. Gente, é assim que surgem as denúncias. Não há denúncia possível do seu amigo. Quer dizer, até há, mas é muito mais raro. Além do que, novamente, não interessa se quem foi que denunciou. Interessa. A informação é verdadeira? Ela é de interesse público? Ela não é? O que não dá é para a gente ver um ministro do Supremo Tribunal Federal, como o ministro Alexandre de Moraes, achando que pode violar o sigilo da fonte, violando uma cláusula importantíssima para a nossa democracia, da nossa Constituição, que ele deveria guardar, violando um artigo da Constituição para proteger um colega. Isso é uma ameaça seríssima à democracia. E o precedente que também dá essa situação de instabilidade, né, Malu? Porque se isso começa a ficar uma coisa normal, o que vai ser feito em relação ao artigo, a essa cláusula pétrea da Constituição que garante que essa fonte ela é inviolável? Você vê, Camila, que assim, são ministros que tiveram um papel importante numa quadra muito ruim da nossa vida política, né? E que têm sido muito celebrados por salvar a democracia. Mas o que a gente está vendo aqui é que eles se sentem tão poderosos, tão acima do bem e do mal, que eles acham que agora, para favorecer eles mesmos, eles têm que violar a Constituição. Quer dizer, é uma completa... Nossa! Eles tiveram um papel fundamental para a democracia quando era para violar o direito dos outros. Quando era para, sem lei, punir pessoas por fake news, investigar, mandar a Polícia Federal em casa, aí tudo bem. Aí tudo bem, porque era da extrema direita. Tínhamos que lutar contra a tirania, contra da extrema direita. Aí tudo bem violar a Constituição, aí não tem direito certo. Aí podemos dar poderes que nem a Constituição dá a esses ministros. Agora, quando eles fazem isso com alguém que não é de extrema direita, eles estão achando que eles são quem? Rapaz, eu vou te dizer um negócio, viu? Se a gente for falar tudo que a gente pensa, na boa, velho, se a gente for falar tudo que a gente pensa... Pra gente falar, a gente teria que estar numa verdadeira democracia. Mas esses jornalistas que estão chorando aí, são os mesmos que aplaudiram quando violaram direitos básicos da Constituição, quando eram os blogueiros, humoristas, influenciadores, apoiadores do Bolsonaro, que eles chamavam de extrema direita. Aí podia violar, podia... Não, gente, isso aqui é... isso aqui a gente tem que ter cuidado com a censura, mas como é nas épocas da eleição e como é para evitar um golpe, aí podemos dar um golpe. Aí agora eles estão aí reclamando. Bem feito. Sabe o que eu acho que está acontecendo? Sabe qual é a minha posição em relação ao que o Alexandre de Moraes está fazendo com esse jornalista? É isso aqui, ó. Tá? Eu tô aplaudindo de pé, porque foi essa mesma imprensa que buscou isso, foi essa mesma imprensa que colocou esse poder todo, que deu toda essa... Ai, não, porque é um risco à democracia, tá certo. Foi essa mesma imprensa. Então, eu quero mais é que persiga mesmo, vigiar e punir. Isso aí, meu amigo.
Eu, sinceramente, tô bem satisfeito com isso aí que tá acontecendo. Tô achando bem legal, bem interessante, porque foram esses aí que aplaudiram, que incentivaram, que deram esse poder todo pra essa galera dizendo não, que tem que ser, porque eles querem violar. Aí, ó, quem é que tá violando agora a Constituição? Quem é que deu golpe do que agora? Hein? Quem é? Cadê? Boa sorte pra esse jornalista, boa sorte pra vocês aí. Agora te vira. Te vira, meu velho. Vamos ver agora o que nós temos aqui